final da aula e a gente vai conversando, como a gente já tem feito nas últimas aulas. Tá bom? Vamos lá, então. Na imagem aí tem uma criança jogando basquete. Meninas, está quente, está frio? Deixar mais frio ou mais quente? Mais frio, né? Perfeito. Eu também. É que... senão aí fica... Pera aí, galera, eu só vou deixar mais frio o ar aqui rapidinho. Essa casinha, senão vai em vocês. Não vai mais. Perfeito. Bom, então aqui na imagem a gente tem uma criança jogando basquete. Mas essa criança, deixa eu colocar aqui uma... Digamos assim, tem algo diferente aí nessa imagem. Se vocês pararem para observar, vamos lá. Olha aqui. Vejam. É uma criança cadeirante. Muitas vezes a gente acredita que pessoas que têm deficiência, e aí você pode ser deficiência física, lembra? A gente tem alguns tipos de deficiência. Bom, deficiência física, alguém que tem algum tipo de comprometimento ou de limitação física. Por exemplo, pode ter algum membro amputado. Sei lá, pode ser cadeirante. E aí a gente tem que entender, mas deficiência física é algum tipo de limitação relacionada ao corpo, por isso física, ao corpo do paciente, ao corpo da pessoa. A gente também tem deficiência auditiva, ou seja, quem não consegue ouvir bem, quem tem algum tipo de limitação ou de deficiência relacionada à audição. Mais um tipo de deficiência, deficiência intelectual ou deficiência, alguns falam mental, mas o termo mais correto é deficiência intelectual, entendendo que nem todo mundo consegue discernir as informações do cotidiano. Então, antigamente, se utilizava alguns termos ruins, negativos, como débil mental, retardado, coisas do tipo, tá? Isso é muito errado, tá, gente? Então, o termo correto é deficiente intelectual. E tem também o deficiente visual. Quem que é esse cara? É a pessoa, o indivíduo, que tem algum tipo de comprometimento, de limitação relacionada à sua visão. Ok? Limitação relacionada à visão. Então, deficiência física, auditiva, visual e intelectual. Principalmente 4 tipos de deficiência. Nesse caso aqui, essa criança e essa outra criança lá do fundo parecem ter deficiência física. Porque, ó, a lá do fundo também tem uma cadeira de rodas, ok? Bom, a gente vai falar um pouco sobre as formas de exercitar uma pessoa que tenha deficiência física. Na aula anterior, a gente conversou um pouquinho sobre esses pontos. A recreação e entretenimento. Recreação é você conseguir tirar o seu paciente, digamos assim, da rotina, proporcionando a ele algo que a gente chama de oficina, de ação, algo que vai trazer um retorno positivo, um retorno emocional, uma alegria, um reconhecimento, tá? Algo que vai distrair o paciente. Então, isso é recreação. Essa recreação pode ser feita de várias formas. A gente tem que analisar bem o contexto, o ambiente onde o nosso paciente está e procurar que seja melhor. Isso não pode ser feito de qualquer forma, a gente tem que planejar, tem todo um passo a passo que a gente falou, todos os itens, acho que são 6 itens. Você vai definir o seu público-alvo e vai conhecê-lo. Então, lembra, a gente falou, ó, de crianças de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, essa e essa característica, normalmente funcionam essas e essas oficinas. Então, define o seu público, analisa as características ou as particularidades que o seu público tem, e aí a gente consegue ser mais assertivo na atividade. E aí a gente também citou algumas oficinas recreativas para crianças e adolescentes.
e também algumas para idosos, lembrando que idosos, embora sejam pessoas que estão, né, que se encontram em outra fase da vida, uma fase mais avançada, também merecem se divertir, merecem também entretenimento, momento para relaxamento, para distração e tudo mais, tá bom? Bom, vamos lá. Nessa aula a gente pretende trabalhar com atividade física para portadores de deficiência, principalmente esse tópico. Provavelmente, a gente só vai citar esses dois na aula de hoje e a gente vai abordar a aula que vem. Provavelmente. O foco é o título 1, que é entender que atividade física a gente consegue trabalhar com pessoas que têm deficiência. Será que a atividade física para alguém que é deficiente físico é diferente para uma atividade física para alguém que não é? A gente vai discutir um pouquinho sobre esses detalhes. E também conversar sobre exercícios respiratórios e exercícios paracamados. Mas a gente só vai citar, provavelmente, vai deixar mais para a semana que vem. Então, parece que tem alguém com o áudio ligado aqui, deixa eu ver quem. Aí, mutei. Mutei também. Aí, show. Vamos lá. Eu deixei grifado aí portadores de necessidades especiais, porque, como eu falei na aula passada, na verdade, essas pessoas não portam nada. Portar vem de segurar. Lembra que eu falei? Você vai portar algo, você segura algo, e aí você pode abandonar, deixar quando você quiser. E essa não é a realidade de uma pessoa que tem deficiência física. Ela não pode deixar de ser deficiente quando ela achar melhor, não. Na verdade, é uma condição, muitas vezes, uma condição que perpetua, que fica com a pessoa durante toda a vida. Então, por exemplo, sofreu um acidente de moto, agora ficou paraplégico. Isso vai ser por toda a vida. Entendem? Então, você não porta uma deficiência. Você não segura uma deficiência e abandona quando você acha melhor, não. Então, o termo portadores está incorreto. Por conta disso, porque não é uma opção. E o outro ponto, porque fala ao complemento portadores de necessidades especiais. Na verdade, não há nenhuma necessidade especial. Essas pessoas são normais, assim como a gente. A única diferença é que elas têm a deficiência, que pode ser uma deficiência física, visual, intelectual, tá? Auditiva. Beleza, gente? Então, isso é importante a gente frisar isso. Muita atenção e muito cuidado para não utilizar esses termos. De fato, no passado foram utilizados, inclusive divulgados, mas hoje a gente não utiliza mais, porque isso tem uma imagem não tão positiva, uma imagem negativa, porque essas pessoas não portam, né? Elas são assim, tá? Ou ficaram assim por conta de um acidente. Vamos lá, então. Vamos falar agora sobre atividade física para deficientes. Vejam aqui, ó. Eu cortei isso aqui e deixei deficientes. Por quê? Porque esse é o termo que a gente utiliza para pessoas que têm deficiência. Ora, se tem deficiência, são deficientes. Deficiente físico, visual, intelectual, auditivo e por aí vai. Já sabemos que a atividade física é essencial para a saúde e bem-estar das pessoas. Isso significa que você e eu precisamos de atividade física. Seja você, sei lá, homem, mulher, magro, alto, fofinho, magrinho, todos nós precisamos de atividade física. Perdão. Independentemente da nossa classe social, sei lá, da cor da nossa pele, do nosso nível intelectual, todos nós precisamos de atividade física. E isso não é diferente para as pessoas que têm deficiência, tá? Elas também precisam, embora muitas pessoas achem que não. Ah, não,
Ele é cadeirante, como é que você vai fazer um exercício físico com ele? Não tem como, tá? É só a gente olhar para essa imagem aqui, ó. Tá aí, você tem uma criança, e essa criança tá aí, ó, jogando e toda feliz, brincando e praticando o esporte, que é bastante. Então, assim, essas pessoas também precisam de exercício físico. A gente vai entender quais são os benefícios, eu vou falar daqui a pouco, quais são os benefícios que a atividade física, que o exercício traz para essas pessoas. E o esporte é das ferramentas que a gente utiliza. Tem outras ferramentas. O esporte coletivo é uma delas. Vamos lá, vamos continuar. Opa, perdão. Aí. Então, elas também precisam, tá? Não é diferente para as pessoas com deficiência. Então, a aula de hoje tem como objetivo compreender que cada indivíduo possui uma particularidade. Cada indivíduo tem a sua necessidade, tem a sua especificidade, tem o seu toque, o seu gosto, o seu jeito, a sua forma de interpretar uma situação. Somos diferentes. Não somos iguais. Porque isso é um processo. Cada um vive a vida de uma forma diferente. Organismos diferentes, sensações e emoções diferentes, que fazem com que você e eu tenhamos diferenças, tá bom? Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua necessidade. Isso, e o que eu falei na aula, né? Ainda que a gente tenha pessoas no mesmo grupo. Então, grupo idosos. Existem diferentes tipos de idosos. Grupo diabéticos. A diabetes se apresenta normalmente de formas diferentes para pessoas diferentes. Grupo hipertensos. Grupo de crianças. Sempre há diferenças, porque cada um tem a sua história, tá bom? A sua vivência. Por isso que o objetivo da aula de hoje é compreender que cada indivíduo possui uma particularidade. Cada indivíduo é particular. Lembra quando a gente fala hospital é particular? É nesse sentido. É algo que é seu. Algo que você paga e você se responsabiliza por aquilo. Tá? Então, compreender que cada indivíduo possui uma particularidade e o quanto é importante, olha que legal, o cuidador incentivar a prática dessas atividades para que esses pacientes desenvolvam melhor as suas atividades no dia a dia. O que significa que você e eu, para além de só ficar fazendo as coisas do dia a dia, comida, troca de fraldas, trocar roupa de cama, essas questões básicas, para além disso, o nosso papel também é estimular, é promover a atividade física no nosso paciente, inclusive se for deficiente. Tá? Se for deficiente ou não, esse paciente precisa receber um estímulo. Você precisa provocá-lo, levá-lo a praticar atividade física, certo? Porque isso acaba fazendo com que eles, na prática, consigam desenvolver melhor as suas atividades. Nós vamos ver que, por exemplo, para cadeirantes, que é o caso dessas crianças aqui, ó, um exercício muito importante, uma atividade física muito importante, pode ser a musculação, para quê? Para trabalhar os membros superiores, tá? Os membros superiores, que são os braços. Por quê? Quem é cadeirante vai precisar usar muito o braço, seja para empurrar a cadeira, seja para sair da cadeira e ir para o carro, sei lá, ir para a cama, ir para o vaso sanitário. É importante que você, cadeirante, tenha seus membros superiores fortalecidos. Então, por isso que uma recomendação para quem é cadeirante é o fortalecimento dos membros superiores. E o contrário é verdadeiro. Se você não tem os dois braços, isso acontece. Por exemplo, você tem um braço amputado. Essa parte que sobra aqui... Vamos falar alguma coisa? Não, não só... Aí, fechei. Se você tem um braço amputado, por exemplo, o ombro precisa se fortalecer. Você precisa começar a fortalecer as pernas, são os membros inferiores, e o outro braço seu tem está intacto. Então, o objetivo é sempre fortalecer. Tá? Um dos objetivos, a gente vai ver os outros daqui a pouco. Então, isso é muito importante, meninas. Estimular para que eles consigam desenvolver melhor as suas atividades.
Então, se você pega uma criança e estimula, uma criança cadeirante, estimula a atividade física e ela consegue fortalecer os seus membros superiores, conforme o tempo passa, ela consegue desenvolver melhor as atividades do dia a dia. Então, talvez você nem tenha que auxiliar no vaso sanitário, porque ela já tem força suficiente nos braços para conseguir fazer a troca, para sair da cadeira e para o vaso e vice-versa, por exemplo. Então, a atividade física, sim, impacta diretamente em como essas pessoas desenvolvem as suas atividades. Impacta positivamente. Você tem um melhor resultado, um melhor desempenho. Bom, benefícios das atividades físicas para, entre aspas, eu coloquei entre aspas, portadores de necessidades especiais, mas na verdade são deficientes, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas. Bom, o ser humano está sempre em evolução, buscando a perfeição. Isso é uma questão óbvia, é só a gente perceber. Quantos projetos foram... Vou pegar o exemplo mais clássico que todo mundo conhece. Um celular. Quem lembra do... Não sei como chamava aqui. A gente chamava no Goiás de tijolão. Era aquele Nokia que parecia literalmente um tijolo. Eu acho que ele era bem mais pesado que esse treco aqui de álcool. Tijolo. Muito grande e pesado. Não tinha muita área, não era tão boa, enfim. Mas vejam, o meu não é de última geração, tá longe disso. Mas é muito melhor que aquele. É uma perfeição. A gente precisa melhorar. Então, o ser humano sempre está procurando se aperfeiçoar e melhorar coisas a si mesmo e também ao que ele produz. Então, isso não é diferente para as pessoas que têm deficiência. Elas também querem se superar. Tanto, um dia desse eu vi um vídeo, um jovem que era ciclista e não tinha lado esquerdo, não tinha o braço esquerdo e não tinha a perna esquerda. E estava andando de bicicleta. Eu falei, cara, que coisa louca. E uma bicicleta normal, né? E eu fiquei pensando, nossa, olha que coisa louca, o cara conseguiu se equilibrar, mesmo sem o braço e a perna do mesmo lado, consegue competir. Ele competindo com pessoas normais, assim, os que tinham, né, que não eram deficientes físicos. E aí eu vi a importância. Então, é uma questão de superação também para elas. Então, é uma questão relacionada não só ao físico, mas a algo também aqui dentro. Autoestima, autoimagem, a você se sentir útil, sentir que você pode se superar e tudo mais, tá? Então, essa busca intensa e agressiva pela perfeição, muitas vezes também está presente em pessoas que têm deficiência, ok? Todo cidadão, lógico, né? Aqui eu estou com deficiência porque é o foco da aula, mas todo cidadão com deficiência, e não só, mas é o foco da aula é eles, tem o direito de participar. Todo o cidadão com deficiência tem o direito de participar de atividades físicas. Se você e eu temos o direito, a gente vai conversar. Na verdade, a gente já viu, né? Acho que vocês não viram comigo. Mas lembra lá na primeira apostila que fala sobre os direitos humanos? Que você e eu temos o direito à vida, à alimentação, à habitação, à segurança e direitos básicos, direito à saúde. E exercício físico, atividade física, é saúde. Por isso que temos o direito à saúde, seja você cadeirante ou não, tá? Então, com certeza, todo cidadão, independentemente do tipo de deficiência que essa pessoa tenha, ela tem o direito de participar de atividades físicas. Professor, mas mas é mais difícil. Talvez precise de adaptação. Mas mesmo assim, isso não muda o fato de essa pessoa precisar de direitos. Ela tem esse direito e ela precisa ser atendida, tá bom? Bom, importante. Incentivo, estímulo por parte do cuidador. Você e eu precisamos estimular, promover, despertar um interesse, criar. Talvez o seu paciente está muito triste porque ele andava e agora não anda mais. Sofreu um acidente de moto, ficou tetraplégico, sei lá, paraplégico. Não quer mais saber de atividade física nenhuma. Mas você, com muito carinho, com muito jeitinho,
vai mostrando para ele sobre a importância e vai despertando, vai criando, inspirando essa vontade, essa necessidade da atividade física, ok? Que vai ser importantíssimo para ele, né? Lógico. Bom, aqui tem alguns benefícios das atividades físicas para os deficientes. Tem muitos, a gente só trouxe alguns aqui. Inclusão social. Aqui, ó, não precisa nem falar muito. A imagem vai falar por mim. Vejam essa criança aí, ó. Ela está aqui jogando com um coleguinha, deve ter, eu acho que tem mais por aqui, é que a imagem só pegou os dois. Essa criança, se não tivesse aqui em quadra jogando basquete, provavelmente estaria em casa. Talvez até sozinha, sei lá, só ela e a mãe, ou ela e a cuidadora. Não estaria inclusa na sociedade. Ela não se sentiria pertencente a uma sociedade, porque estava em casa, sem fazer nada, porque a cadeirante não pode fazer, não pode participar de eventos, e lá. Não, ela pode sim. Tanto que, por exemplo, está jogando basquete, que é um esporte que eu não jogo, assim. Então, muitas vezes, essas pessoas têm, inclusive, mais vontade do que a gente, né? Mais vontade, mais habilidade, de fato, motivação do que a gente. Então, é sempre um show, né? Assim, eles dão um show, eu falo por mim, né? Dão um show em mim, com certeza, no sentido de como encaram a vida, de forma com mais garra, empenho, amor, dedicação e superação. É sempre um exemplo para a gente. Então, vejam, a inclusão social, que é o primeiro item ali, o primeiro benefício, está presente nessa foto. Você tem uma criança interagindo com outra criança, e aí elas estão inclusas na sociedade. Provavelmente, não sei se era o caso aqui, tá? Mas a gente tem as Olimpíadas, Paralimpíadas, pessoas que têm deficiência. Lota. E aí essas pessoas são ovacionadas, mesmo com deficiência, são aclamadas. Se tornam, às vezes, se tornam ídolos, mostrando o quê? Que elas também podem ter o seu lugar na sociedade. Elas precisam também do outro, precisam da sociedade, desse sentimento de serem úteis e por aí vai. Então, a inclusão social é o primeiro item. Segundo, melhora na condição física, uma questão também muito importante, né? Você, ao fazer atividade física, tem benefícios para o seu corpo. Não é à toa que a condição física vai, com certeza, ficar melhor se você praticar atividade física. Desenvolvimento motor é a capacidade ou habilidade que você tem para controlar o seu corpo. Esse desenvolvimento é que você vai aprendendo. Quando a gente é novinho, a gente começa a engatilhar, é bem diferente do que quando a gente só ficava deitado. Muitas vezes, quando você começa a andar, você cai. Mas em algum momento você vai desenvolvendo, vai entendendo, então eu sei que primeiro é uma perna, depois é a outra. Esse é o tamanho do passo. Você vai tendo desenvolvimento motor. O seu corpo vai aprendendo a fazer algumas coisas. Pode ser andar mesmo, pode ser nadar, pode ser correr, andar de bicicleta, sei lá, pode ser também. É um desenvolvimento, é um processo de aprendizado, de aprendizagem, que conforme o tempo passa, você vai se aperfeiçoando mais, você vai se desenvolvendo mais. A atividade física pode ser um exemplo para isso. Então, muitas crianças, às vezes em casa, não são tão ativas fisicamente. Vão para a escolinha, ficam mais ativas, têm mais energia por conta do desenvolvimento motor. Aprendem a subir em árvore, sei lá, é um desenvolvimento motor também. São atitudes, ações físicas que a gente vai tendo por conta dessa atividade física que se torna cada vez mais presente na nossa vida. Autoestima, importante. Não sou nada. Não me sinto alguém importante. Não sou, olha, eu nunca vou namorar ninguém, porque eu sou feio, porque eu sou cadeirante, sei lá, e aí vai e fica com esses pensamentos. De repente, começou a fazer atividade física, sei lá, foi para
foi jogar basquete com o pessoal, encontrou alguém na arquibancada e começou, sei lá, namorar, coisa do tipo. Autoestima. Olha, caramba, então eu posso também sair. Se ela posso ir para a festa, mesmo sendo cadeirante, ou mesmo não tendo uma perna, pode, não tem nenhum problema. E aí, a autoestima dessas pessoas com atividade física, porque vai deixar o corpo mais bonito, vai dar mais disposição, vai dar mais vontade de cuidar de si mesmo, de comer melhor, provavelmente. A autoestima vai estar sempre lá em cima. Vai receber elogios, então o pessoal vai ficar admirado. Caramba, olha, mas só você joga basquete sendo cadeirante? Elogios. E aí começa a elogiar, a autoestima dessa pessoa tende, tá? É só uma tendência, tende a melhorar. E a autoestima é fundamental para a nossa vida. Baixa autoestima traz muitos prejuízos para o nosso corpo. O que mais? Mais um benefício. Maior facilidade para fazer as atividades diárias. Isso significa o quê? Uma criança cadeirante, sempre a mãe que fazia tudo para ela. A mãe é a cuidadora. Tirava da cama, colocava na cadeira, ia dar banho, colocava no vaso sanitário. Levava para a cozinha, de repente você foi para a escola. E na escola ela não vai ter cuidadora, vai ter que se virar. E aí lá, ela... Opa, deixa eu só desligar aqui o áudio. E na escola, ela... Deixa eu ver quem que é. Aí, desliguei. E na escola, essa criança vai precisar agora começar a fazer as coisas sozinha, vai começar a fazer atividade. E agora ela não vai mais precisar que a mãe leve ela no banheiro, no vaso, porque na escola ela vai sozinha no vaso sanitário. Não vai precisar mais que a mãe fique empurrando a cadeira. Não, na escola ela anda sozinha com a cadeira. Percebem? Você tem uma maior facilidade, barra habilidade, barra capacidade para realizar as atividades do dia a dia. Que podem ser as básicas, comer mesmo, se alimentar, talvez tomar banho, talvez, né? Depende da situação, mas talvez tomar banho, trocar de roupa, até as mais complexas que podem, por exemplo, você se deslocar, andar por aí sozinho, enfrentar esse trânsito caótico, essa cidade, né, cheia de gente doida aí dirigindo, enfim, pelas ruas. Então, são atividades que acontecem no nosso dia a dia e que quando você pratica uma atividade física, você consegue ter maior facilidade. Isso não é diferente para as pessoas que têm deficiência. Bom, conhecimento do seu corpo. Conheço meu corpo. Agora eu sei, professor, que mesmo sem um braço, eu ainda consigo escrever com o outro. Eu era canhoto. Perdi no acidente de moto, perdi meu braço. Meu braço foi amputado. Preciso aprender a escrever com a direita. Percebi que eu consigo, com o tempo, depois de 2 anos tentando, agora eu já sei escrever muito bem. Conheci meu corpo. Eu percebi que dá para adaptar. Eu entendi que com a força das minhas pernas eu ainda consigo correr. Mesmo que uma seja prótese e a outra não, a outra é minha perna mesmo. Eu entendi que eu tenho força no braço suficiente que não precisa de alguém me ajudar a sair da cadeira. Eu consigo fazer isso sozinho. Essas pessoas vão conhecendo o corpo delas. Então, sou deficiente visual, não enxergo. Mas eu consigo tocar os meus pés, eu consigo conhecer e raciocinar e lembrar que isso é um dedo. Consigo tocar. Por meio do toque, eu consigo associar o formato ao nome. Então, pode ser sei lá, uma perna, um pé, um dedo, um cabelo. E aí essas pessoas conseguem ir se conhecendo o seu corpo. Troca de experiências é fantástico, porque você tem, como eu já falei algumas vezes, existem grupos, eu vou citar o nome de um aqui. Alguns grupos que você consegue trocar experiências. Você é cadeirante? Tem grupo de cadeirante. Você é surda? Você tem deficiência auditiva? Existem grupos que trabalham exclusivamente com surdos, com cegos, deficientes intelectuais. E aí ali você pode ter a troca de experiências. Cara, fiquei assim, sofri um acidente, hoje não ando mais. Eu sei muito bem o que é isso. E aí, chegando lá, você pode encontrar alguém que também passou por essa situação, que vai poder enriquecer você, vai passar a experiência dele, por aí vai. Tá? Então, a troca de experiências também
está muito presente na atividade física. Eu imagino que essas crianças devam se ajudar, de alguma forma. Talvez em como em serem mais ágeis com a cadeira. Qual cadeira é melhor? Que jeito é que você tem que empurrar a cadeira? Como é que você pega a bola? Como você se posiciona? Tudo isso tem a ver com experiência. É uma troca. Então, se chegar alguém novo no time, esse alguém que é novo, precisa, deixa eu desligar aqui, precisa ser instruído. Deixa eu ver quem é que está aqui. Precisa ser, deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver se foi. Acho que foi. Então, esse alguém novo precisa receber informações, e aí é por meio da troca de experiências ele vai conseguir se dar bem. E aí existem outros benefícios, eu vou falar mais alguns. Estimular a independência e a autonomia. Lembrando, independência tem a ver com você não precisar das pessoas. Eu não preciso de ninguém para ir no banheiro. Consigo fazer sozinho. Consigo comer sozinho. Consigo trocar de roupa. Isso é independência. Eu não dependo. Sou independente. E autonomia é você escolher. Fazer escolhas por si mesmo. É o autogoverno que a gente fala. Hoje eu quero ir no shopping, sei lá, no Ribeirão Shopping. Mas não tem ninguém para te levar, Roberto. Não, eu vou sozinho. Autonomia e independência. Você quis ir, você decidiu ir, autonomia, e você foi porque você é independente. Você tem suas pernas, ou ainda que não tenha, você consiga se deslocar, você consegue se deslocar sozinha, não depende de ninguém. Então, a nossa ideia, e a atividade física também faz isso, é estimular. Por quê? Ninguém vai passar a bola por você no basquete. Se você for deficiente física, você está lá jogando uma cadeirante. Ninguém vai passar a bola por você. Você que tem que passar a bola. Você que tem que segurar a bola, tem que empurrar a cadeira. Você vai aprendendo, olha, eu falo no caso dessas crianças, né? Então, essas crianças ali, por exemplo, da foto, elas decidem, vou passar a bola para cá, passar a bola para cá, não, eu vou arremessar, vou dar o ponto, autonomia e independência, porque elas conseguem se deslocar sozinhas, tá? Então, a atividade física sempre, sempre, sempre vai estimular a independência e a autonomia. O que mais? Melhora a socialização. Isso eu já expliquei um pouco, né? Tem a ver com se socializar. Melhora a autoestima e a autoimagem. A autoimagem é: tô mais bonito. Tô, até quando tô tão feio, não. Olha, eu achei o Chico que tava tão feio. Olha só, não parece que mudou. Olha, aquela barriguinha, como eu já venho jogando basquete tem uns 3 anos, aquela barriga já se foi, agora eu tô mais saradinho, tô mais bonitão. Autoimagem. Você consegue olhar no espelho e se sentir mais feliz. Falou, caramba, olha como eu tô melhor, isso me fez bem. Consegue olhar no espelho e não sentir, não ter sentimentos negativos. Você se identifica com o que você vê, um reflexo ali. Olha para você no espelho e sente paz, sente alegria, se sente completo, feliz, satisfeita. Tá? Isso é a autoimagem e a autoestima, eu já falei. Melhora as funções do aparelho circulatório, atividade física. Tende a melhorar como o seu sangue circula pelo seu corpo. Como o fluxo sanguíneo está muito frio, Roberto? Ah, tá. Tende a melhorar como o seu... não, que bom. Então, melhora o aparelho circulatório. Muitas vezes, isso aconteceu com a gente ano passado. A minha esposa também trabalha home office. Agora não, né? Agora voltou, mas ela trabalha em uma agência de marketing. E aí a gente estava bastante... Tem alguém com o áudio ligado. Bastante sedentário, assim, tava... Não saía, não fazia atividade física, nem nada. E aí, no dia que a gente foi, de repente, as pernas dela começaram a coçar muito. Deixa eu ver quem tá com o áudio ligado aqui. Começaram a coçar... Começaram a coçar demais, demais. E aí a gente foi ver qual que é a causa, uma das possíveis causas. Quando você não faz atividade física, o seu funcionamento, o fluxo sanguíneo, não é estimulado.
Quando você começa a caminhar, a gente só caminhou. Os vasos dela começaram a levar sangue para regiões que não estavam recebendo, digamos assim. Começou a estimular, e aí isso começou a causar não uma alergia, mas começou a movimentar o sangue por partes do corpo dela que não estavam recebendo sangue de forma adequada, de forma satisfatória. E aí a gente foi, aí começou depois, como a gente começou a caminhar, isso se estendeu por algumas semanas, hoje não, mas se estendeu por algumas semanas, ela não mais sentiu esse incômodo. Por quê? Melhora no sistema circulatório. O sangue começou a circular mais, a circular melhor, com mais qualidade. Então, toda vez que a gente vai fazer atividade física, a gente trabalha o sistema circulatório. O sangue tem que movimentar para abastecer os seus músculos, porque é o sangue que leva os nutrientes, leva a energia dos seus músculos para você conseguir se deslocar. E aí realmente o sistema, o aparelho circulatório, né, melhora e melhora muito. Isso é fantástico. Aparelho respiratório também, porque quando você corre, por exemplo, você precisa, a sua respiração aumenta. Suas respirações por minuto aumentam. Por conta da elevação dos batimentos, você começa a respirar mais, e aí, de repente, você vai se educando e consegue respirar melhor. Então, antigamente, só de subir essa escada aí, já fica sem ar, né? Mas se você sobe sempre, começa a criar isso como um hábito, seu corpo vai se acostumando, vai se habituando, e a sua respiração vai melhorar com certeza. Melhora nas funções do aparelho digestório,